Seus Catimba, André aqui, vim falar de Flamengo 2, Cruzeiro 0. Vou começar aí com as escalações, né? O Flamengo veio com a sua força total, Jorginho Pulgar, Rascaeta, Cebolinha, Pedro, veio forte, né? O Cruzeiro com desfalques importantes, Lucas Romero, Caio Jorge e William fora do jogo, e ainda teve a lesão do Cássio aí no segundo tempo, né? Então o Cruzeiro com alguns problemas, e o Tite veio com Ney Sevilla Real no lugar do Caio Jorge, veio com Fagner no lugar do William, e entrou com o Matheus Henrique, Mateuzinho no lugar do Romero. Achei inicialmente uma boa escalação, porque eu penso numa manutenção do jeito de jogar. Se o Tite acha que o jeito de jogar do Cruzeiro é aquele, com dois meias jogando nas pontas, com os dois volantes centrais e tudo mais, eu acho que muita gente estava falando de trazer o Gerson para o meio de campo, colocar o Arroio e tal, não sei o que. Eu acho que você ia mexer numa estrutura que ele está tentando fazer acontecer e talvez não seja o mais inteligente, assim, no meu ponto de vista, apesar de discordar um pouco do jeito dele de escalar o time. Eu acho que um time que joga num 4-2-3-1 postado para atacar, eu prefiro que você tenha um atacante de um dos lados e um meia do outro lado, do que você ter dois meias. Então eu acho que o Christian e o Gerson, eles disputam a mesma posição, enquanto o Arroio e o Wanderson e o Bruno Rodrigues, esses caras disputam a outra posição do outro lado, né? E aí você vê a diferença técnica do banco do Flamengo quando o Flamengo precisou fazer substituições, né? Mas vou falar disso um pouco mais na frente. Falando do primeiro tempo, o jogo começou bem pegado fisicamente, principalmente o Flamengo. Eu até fiquei até achei interessante, na verdade, porque o Flamengo mudou um pouco o jeito de jogar. O Flamengo era um time mais cadente, né? Um time que esperava um pouco mais. E dessa vez não, dessa vez o Flamengo foi muito forte na marcação em primeira linha, marcando a saída de bola do Cruzeiro muito em cima. Eu acho que as características do jogo do Jardim começaram a aparecer nesse jogo já, que é tentar roubar essa bola lá em cima e resolver rápido as coisas. Isso é uma característica que a gente viu bastante no Jardim, no Cruzeiro do ano passado, e agora a gente começou a ver no Flamengo. Primeira vitória, né, do Jardim no comando do Flamengo, mais uma derrota do Tite, né, 2-0 para o Flamengo, no final das contas. No início do jogo, então, teve essa coisa do Flamengo ficar bastante em cima. Eu acho que o Cruzeiro até conseguiu ali, nos primeiros minutos, conseguiu trocar passes e sair jogando legal e tudo mais. Uma bola parada do Flamengo, a bola pega no travessão. Na volta, o Ney Sevilla Real, que é o jogador que estava substituindo o Caio Jorge, falha num recuo. O Pedro consegue pegar a bola, fazer a jogada, o drible e fazer 1-0 para o Flamengo naquele momento. E eu acho que aquele momento ali foi muito importante para o jogo, porque fez o Flamengo pressionar muito o Cruzeiro. O Cruzeiro começou a errar muito nessa saída de bola, nessa troca de passes, né? E o Flamengo teve 2 ou 3 chances ali ainda para matar o jogo ali nos primeiros 15 minutos. Eu acho que o Flamengo perdeu a oportunidade disso acontecer, que é bem característico também do jogo do Jardim, né? Fez um e continua em cima para fazer 2, 3, no primeiro tempo, principalmente. O Cruzeiro conseguiu sair dessa pressão sem tomar o segundo gol. Ali, mais ou menos para o meio do jogo, eu acho que o Cruzeiro conseguiu equilibrar um pouco a partida. Não acho que o Cruzeiro fez um mau jogo no primeiro tempo, depois que conseguiu se equilibrar ali depois dos 20 minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro conseguiu equilibrar, conseguiu fazer jogadas, teve uma boa jogada do Matheus Pereira com o Gerson. Eu acho que essa é a grande questão do time do Cruzeiro. Precisa rapidamente entrosar essa galera da frente. Gerson com o Matheus Pereira, com o Caio Jorge. Eu acho que foi assim que saiu o gol no Clássico, né, que fez o Cruzeiro campeão no final de semana. Eu acho que precisa desse entrosamento, mas não sei se vai dar tempo, né? O Cruzeiro
não venceu no Campeonato Brasileiro ainda, são 5 jogos sem vitória, e a torcida já está cobrando bastante o Tite. Não sei se ele vai aguentar muito tempo no cargo, não. Se você é torcedor do Cruzeiro, deixa aqui no comentário o que você acha que o Cruzeiro deve fazer. Deve trocar de treinador? Quem que você acha que é um bom treinador para assumir o Cruzeiro agora? Ou você acha que o Tite merece ainda um voto de confiança e dar mais um tempo para o trabalho dele acontecer? Deixa aí nos comentários. E deixa o like também, compartilha o vídeo se você quiser. E se inscreve no canal, não deixa de se inscrever para você receber aí os novos vídeos e as lives segunda, quarta e sexta, 8 da manhã, beleza? Falando agora do Flamengo, Flamengo que veio, igual eu já tinha falado, veio um pouco diferente, conseguiu pressionar muito, mas depois dos 30 minutos eu acho que recuou um pouco. É um Flamengo diferente daquele que a gente está acostumado a ver, que domina a bola, que fica com a bola, que retém a bola o tempo todo. Já não foi esse Flamengo que retém a bola o tempo todo. Achei que foi uma posse de bola equilibrada. E você vê o Flamengo recuando um pouco as linhas, tentando atrair o Cruzeiro para sair em velocidade. Eu não acho que é um estilo de jogo defensivo, nem retrancado. Eu só acho que é um estilo de jogo que atrai o adversário para poder sair em velocidade, né? O Flamengo tem jogadores velozes e, o mais importante para mim, tem jogadores que conseguem achar passes nos corredores, infiltrações e tudo mais, com facilidade. O Paquetá, o Arrascaeta e tal, que inclusive o Arrascaeta fez um bom jogo, o Pedro também fez um bom jogo. Acho que o Paquetá fez um jogo ok, né? Na transmissão que eu estava vendo, eles falaram que o Paquetá jogou muito bem, não achei que jogou muito bem, achei que fez um jogo ok, é isso. Mas já um degrau acima do Paquetá, que fez os primeiros jogos ali, que foram bizonhos, né? Segundo tempo, gente, segundo tempo péssimo. Achei um péssimo segundo tempo, tanto do Cruzeiro quanto do Flamengo. Acho que o Flamengo perdeu a capacidade física de pressionar demais lá em cima. Trouxe o time um pouquinho mais para trás, né? Marcou um pouquinho mais em linha média, baixa. E o Cruzeiro errou muito passe. Mas o Flamengo, eu acho que não tinha forças para atacar com velocidade igual teve no primeiro tempo. E aí eu acho que é uma falha do Jardim em não substituir antes. Eu acho que ele tinha que ter substituído antes. Tudo bem, o Lino entrou mal. Eu não acho que o Carrascal tenha entrado tão bem também, mas eu acho que ele poderia ter mudado antes. Eu acho que dar um gás novo antes no time, para manter essa pressão lá em cima, podia ser mais vantajoso para o Flamengo. Achei que o Tite demorou a mexer também, achei que o Arroio poderia ter entrado antes, é um jogador mais incisivo, que poderia dar um pouquinho de gás ali no Cruzeiro. E já no final do jogo, num contra-ataque ali, já com o Cruzeiro, já com os 11 lá dentro, né? Tentando um abafo ali, o Cruzeiro teve algumas bolas alçadas na área, alguma coisa assim, para poder tentar fazer o jogo fluir. O Tite colocou o Chico da Costa no jogo para tentar trombar um pouco mais ali com os zagueiros do Flamengo, né? Tentar fazer uma parede para alguém vir de trás, ou até disputar uma bola de cabeça. Conseguiu uma jogadinha ou outra ali, nada relevante. Eu acho que o Cruzeiro poderia ter explorado um pouquinho mais essa questão da bola parada, da bola aérea, nem a bola parada em si, mas a questão da bola aérea, que é um problema que o Flamengo vem demonstrado aí no início do ano. E eu acho que nos 2 primeiros escanteios, o Fabrício Bruno conseguiu sobressair a zaga do Flamengo. Então acho que ele poderia ter colocado o Chico da Costa um pouco antes, tentar explorar um pouquinho mais essa deficiência que eu acredito que o Flamengo tenha, mas demorou um pouquinho para entrar no jogo. O Chico da Costa fez muito pouco, teve muito pouco tempo. E as últimas substituições do Tite, colocou o Arroio, acho que demorou muito para mexer, o Lucas Silva já estava muito cansado, poderia ter saído antes também, o Japa entrou até correndo bastante, né? Então acho que ele poderia ter entrado antes, o Arroio também poderia ter entrado antes, enfim. Teve a lesão do Cássio também, então acabou tendo que uma das substituições do Cruzeiro ser pela troca do Cássio, né, pelo Matheus Cunha. Então acho que foi uma vitória do Flamengo, que o Flamengo mereceu a vitória, apesar de não achar que a diferença entre os times foi tão grande quanto muita gente esperava que fosse, tendo
em vista a fase de cada um dos times, né? O Flamengo aí campeão carioca, o Cruzeiro campeão mineiro, mas o Cruzeiro vem numa fase pior que a do Flamengo, e o Flamengo tem se recuperado e tem um time melhor do que o do Cruzeiro hoje. Então achei que foi um jogo que em certos momentos eu senti um equilíbrio, mas o Flamengo conseguiu sobressair, principalmente nas chances que teve, conseguiu fazer os gols. É isso, galera. Esse é meu comentário. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a pessoa que você gosta. A gente se vê na sexta-feira na live às 8. Um abraço e fui!